novamente. O meu tema para você hoje à noite é servindo a Deus. Eu poderia também intitular essa mensagem de atendendo o chamado. É muito comum pastores pregarem sobre essa importância, essa necessidade da gente fazer assim como Isaías fez, de Deus perguntar a quem eu enviarei, quem há de ir por nós, e você e eu respondermos: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então eu creio que Deus, Ele espera muito isso de mim e de você, que a gente possa atender a esse chamado e que a gente possa viver a nossa vida servindo a Deus de todo o nosso coração. Amém? 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 Glória a Deus. Estou muito feliz aí, pelos pequeninos que resolveram vir hoje aí. Sejam muito bem-vindos. Espero que a minha linguagem não seja tão difícil para você entender e que essa mensagem também ela possa ministrar aí no seu coração. Amém. Antes de iniciar aqui rapidinho, eu gostaria também de incentivar, já foi falado aqui, de você se inscrever no canal, ativar as notificações. E eu queria pedir também, gente, para vocês que estão assistindo aí através do Facebook, que você pudesse share. A gente percebeu que, claro, quanto mais share tem, mais views tem. Então, a nossa intenção, assim, é uma pura intenção do nosso coração, é de atingir o maior número de pessoas, amém? É de realmente abençoar essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Então, abram comigo aí a sua Bíblia, ou liguem pelo menos, no Evangelho de Mateus. Quem está fazendo os notes aí, a Rafaela, o Cedric, beleza? Não esqueci, tá vendo? Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do 14 até o 30. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou a seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, e entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, e receoso, ou com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros
e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Dá um medo, né? Quando fala esse negócio de choro e ranger de dentes, porque realmente está se referindo à condenação eterna, está se referindo ao inferno, toda vez que Jesus menciona esse lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Então eu gostaria de falar com você e meditar com você sobre essa passagem, sobre atender o chamado e servir a Deus. E também eu gostaria de falar sobre algumas qualidades que eu julgo ser indispensáveis para que a gente sirva a Deus da melhor forma possível. Independente se você começou ou está pensando em começar a servir a Deus, ou até mesmo para aquelas pessoas que já servem a Deus, como eu aí, que já faz alguns aninhos, né? A primeira vez que eu comecei a liderar jovens foi em 99, então imagina, 21 aninhos, né? A maioria aqui, você não era nem pensava em nascer ainda, né? Em 2004 nós fomos consagrados a pastores, então mesmo assim já fazem aí 16 anos de pastoreado, né? Então, as mesmas coisas que eu vou te falar aqui, que eu julgo importante, eu julgava importante lá atrás e continuo acreditando sendo importante para a minha vida hoje e também para a sua, que deseja, que tem o desejo no teu coração de servir a Deus. Amém? E servir a Deus com uma atitude, queridos, de humildade, de simplicidade, de servir mesmo. Olha só como é que Paulo quase ele se apresentava. Ele falava, apóstolo Paulo, escravo do Senhor. Ele se considerava um escravo, um servo mesmo que servia a qualquer custo. Eu acredito que essa deve ser a atitude correta. E independente da nossa posição, independente daquilo que nós estamos fazendo no ministério, precisa ser sim essa atitude no nosso coração. Então eu gostaria de meditar com você aqui a respeito dessa parábola, te explicar algumas coisas básicas e também te dizer algumas características um pouquinho mais profundas aqui, que eu vejo que dá para extrair para nós. A primeira coisa que é interessante, que é essa parábola, ela foi dita na casa de Zaqueu. Todo mundo lembra da história de Zaqueu? Aquele homem de baixa estatura, que queria muito se encontrar e ver Jesus, e ele subiu numa árvore para que Jesus, de alguma forma, né, ouvisse. E Jesus, né, acabou talvez até se impressionando com a atitude daquele homem e disse, desce da árvore, porque me convém posar ou dormir na sua casa hoje. E a Bíblia fala lá no livro de Lucas que houve salvação naquela casa. E é interessante porque esse homem, lá em Lucas 19, a Bíblia se refere a ele como maioral dos publicanos. Publicanos eram as pessoas que cobravam os impostos. Eles eram do IRS. Eles eram do imposto de renda. Assim como também Mateus era coletor de impostos, né? Zaqueu, só que ele era maioral, ou seja, significa que ele tinha uma posição de destaque, ele era um chefe, ele era o diretor do departamento, né? E como hoje, eu não acredito que seja tão simples assim, mas naquela época, o que acontecia? Havia, como infelizmente no nosso Brasil existe muito, corrupção. Então ele como chefe, ele manipulava as regras e as leis, ele burlava as regras e as leis para roubar do povo mesmo.
Então ele era como se fosse o IRS de Jericó, né? Da região de Jericó, ele cuidava dos impostos. E Jesus ali quebra esse estigma, porque ele era muito conhecido, né, na cidade. Ele já tinha uma fama ruim, mas mesmo assim, Jesus falou assim: me convém ir até a tua casa e passar um tempo contigo. E aí, olha que interessante. Jesus usa uma ilustração, ele usa uma parábola que Zaqueu entenderia 100%. Por quê? Estava falando de dinheiro. Você está entendendo? Então, para ele, encaixava muito bem aquilo que Jesus estava dizendo. Então, você vai ver aqui que ele era coletor dos impostos, né, dos romanos. Ele tinha uma péssima reputação entre os judeus. E aqui, outra coisa que é interessante, como eu disse, talvez tenha sido isso que Jesus, ou o motivo pelo qual Jesus procurou utilizar essa linguagem para que ele realmente entendesse melhor. Então, a primeira coisa que eu quero te trazer aqui do texto, que quando inicia aqui, pois será como um homem. Esse homem aqui está se referindo à pessoa de Jesus. Tá? Esse homem que entregou os talentos e ficou um período fora, está se referindo à pessoa de Jesus. E ali, ele chama os seus servos, ou seja, os cristãos, tá? E talento aqui, para você entender, querido, só um pouco, a parte bem assim básica e simples aqui, o talento era uma medida de peso, e aqui existe uma variação no período do Novo Testamento e do Velho. Sei que tem gente que não curte muito essas informações, mas eu vou dar anyway. Né? Pastor Nelson também é cultura, então, né? Um talento, ele pesava mais ou menos entre 26 e 36 quilos de um metal, né? Equivalente eu fiz a conta, acho que errada aqui. Mas entre 26 e 36 quilos. E no Velho Testamento, essa mesma medida era exata de 34 quilos, tá? E era utilizado principalmente para pesar metais preciosos, assim como o bronze, como a prata e, lógico, também o ouro, tá? E teve um período também que ela foi utilizada como uma moeda, como um dinheiro mesmo, né? Era uma peça de prata ou de ouro que foi utilizada pelos gregos e também pelos romanos. Agora, o sentido principal, e é o que nos interessa aqui, o sentido principal aqui do talento significa a capacidade, significa os dons, as habilidades naturais ou adquiridas e também as nossas aptidões, tá? Então, é isso aqui que Jesus queria tratar com aquelas pessoas que estavam ali ouvindo essa parábola, e é aquilo que ele quer tratar conosco hoje, amém? Que a gente tenha uma consciência, um entendimento, um discernimento do que significa essa parábola, tá? Então vamos lá. A primeira, uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, é que foi distribuído segundo a capacidade de cada um. Então aqui eu entendo o seguinte, queridos, que Deus, ele vai fazer de acordo com o que ele acredita que você vai responder, amém? De acordo com a tua capacidade, de acordo com as suas habilidades, de acordo com a tua responsabilidade. Você está entendendo? Então, por que eu estou frisando isso aqui, dando muita importância? Porque isso aqui nos ensina a gente não querer o que é do outro. Você está entendendo? É você não querer ocupar um papel que você não foi chamado para ocupar. É você realmente se dedicar a descobrir qual é o seu chamado. Qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que é que Deus
Ele quer te usar e com o que Ele quer te usar. Qual é o teu propósito? Amém? Específico mesmo. Na tua caminhada com Deus. Na igreja local ou até lá fora mesmo. Aonde quer que você esteja. No teu trabalho, na tua escola, né? Aonde quer que você esteja. Você precisa ter esse papel bem definido para que você possa fluir melhor. Né? Então, e isso nos ensina que Deus distribui como Ele quer e para quem Ele quer. E por isso a coisa mais importante é você descobrir qual é o teu chamado e a vontade de Deus para a tua vida, para que você não queira fazer o que não foi chamado e invejar um cargo que não é para você. Outra coisa que eu quero destacar aqui é o que Deus deseja de nós é a obediência e a fidelidade. Obediência de obedecer, de atender a esse chamado, e também a obediência. Porque olha só que interessante isso aqui. O reward, a retribuição, escuta isso aqui, ela é a mesma, independente dos resultados. Vou repetir isso aqui, pra você não ficar assim, que? O reward, a retribuição de Deus, ela é a mesma para aquele que tem 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, ou até 10 talentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque para aquele que recebeu 5 e multiplicou, aquele que recebeu 2 e multiplicou, a retribuição foi a mesma. Ele disse, bom e fiel. Agora você entra no gozo do teu Senhor. Os dois receberam a mesma coisa. Não teve distinção. Olha, você recebeu 5, olha, você vai para o 3º andar, hein? Porque você é o top. Você que recebeu 2, você vai um pouquinho mais para baixo. Não, os dois, entra para a casa do teu Senhor. Não é legal isso? Então, o que Deus está mais preocupado não é com quantos talentos que Ele te deu, mas sim com a sua resposta de obediência e fidelidade. Amém. Amém? Amém. Bom, que bom, né? Que alguns entenderam. Olha só. Eu acredito, gente. Eu acredito que para que a gente possa atender o chamado de Deus, para que a gente possa servir a Deus, a gente precisa passar pelo primeiro teste. E na minha opinião, o primeiro teste é a nossa disposição. Disposição. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas às vezes olham alguém fazendo alguma coisa e até acham muito bonito, até elogiam, até falam, nossa, como eu gostaria de fazer isso, isso e aquilo, porém não tem disposição. Meu irmão, se você realmente quiser servir a Deus e atender o seu chamado, você vai ter que se dispor de tempo, de energia, de dedicação. Quem fez o acampamento aí sabe o que eu estou falando. Né? É tenso o negócio. Se você não realmente colocar ali a sua energia e ter a vontade de estar ali servindo, você não faz. Porque é um preço a pagar. Às vezes você precisa se sacrificar. Eu já tive acampamento que eu dormi 2, 3 horas. Entendeu? E é tenso o negócio. Você tá entendendo? Aí você fica quebrado, moído. Falei pro menino, falei, ó, a próxima, ó, aprende com o velho, pega folga na segunda-feira. Pra você repor a tua bateria, porque... Mas isso eu tô falando de um evento, 2, 3 eventos anuais que exigem da gente essa intensidade. Mas se você vai assumir algum compromisso em qualquer área que seja, você tem que entender que você vai ter que despender de tempo, você vai ter que gastar tempo e energia. Quem está no louvor tem que praticar, meu irmão. Não é só vir aqui no domingo, no sábado ou na quarta e vamos embora. Não, é em casa, não, é no dia do ensaio e vamos.
Qualquer coisa, é som, é tudo que envolve ministério, exige trabalho. Então a primeira coisa eu diria para você, disposição. Tem que passar por esse teste. Porque se você não passar por ele, dificilmente você vai dar conta. Tá? Como eu disse, vai te custar tempo, dedicação, devoção e responsabilidade e muito compromisso. Compromisso é o seguinte: domingo, 9h30 eu tenho que estar na igreja. É compromisso. Sábado, às 7 da noite eu tenho que estar na igreja. 5 horas eu tenho que... É compromisso, meu irmão. É responsabilidade. Tá bom? E disposição, como eu disse. A gente vê em Isaías capítulo 6, isso de uma forma muito clara e muito específica com o profeta Isaías. Eu comentei um pouco na semana passada, mas se você ler o capítulo 6 de Isaías, você vai perceber ali que ele teve uma experiência tremenda com Deus, né? De ele entrar diante do trono de Deus. Olha que loucura! Ele viu anjos, 6 anjos, se eu não me engano. Um anjo com 6 asas, desculpa. Né? E ele fala assim: meu Deus, os meus olhos viram o rei, eu vou morrer. Ele ficou apavorado, né? E aí ele fala assim ainda, ele já de cara ele reconhece o pecado dele. Porque não existe como a gente estar na presença de Deus e não se enxergar bem. E não saber quem exatamente a gente é. Sem reconhecer exatamente aonde é que a gente está pecando, está errando e está vacilando. É quase que automático. Quanto mais perto da luz, mais as imperfeições vão aparecer. É a mesma coisa você pegar uma folha branca, você colocar um date aqui numa folha branca, você pode estar lá no fundo. Falar: o que você está vendo? É o date. Você está entendendo? Porque a luz, ela revela o que está errado, o que está sujo, o que está podre dentro de nós. E ele fala assim: meu Deus, eu habito num povo de impuros lábios, e os meus lábios são impuros. Eu vi o rei, vou morrer. Aí porque ele reconhece, Deus manda um anjo tirar uma brasa com uma tenaz e tocar nos lábios dele. Disse assim: os teus pecados foram perdoados. E aí Deus continua perguntando e conversando com ele. A situação é essa aí, ó, Isaías, tá feio o negócio, viu? Igual Jesus falou: olha, a plantação, a harvest, tá pronta, mas é necessário trabalhadores para que possa colher isso tudo. Você tá entendendo? E aí Deus faz uma pergunta para ele, que eu acredito que está fazendo para alguns de vocês hoje: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Por nós, ó, a Trindade falando. Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Com certeza ali ele entendeu que ele precisava se dispor. Agora é a hora de eu decidir. E eu falei isso no domingo aqui no culto, né, que é interessante quando você lê os primeiros 5 capítulos. Isaías já era profeta, ele falava: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Quando ele chegou na presença de Deus, ele falou: ai de mim, agora sujou o negócio, hein? Agora eu tô ferrado, né? Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, se você tem um desejo de servir a Deus, é realmente disposição, tá? O segundo teste, eu só estou nos testes ainda, tá? É um teste motivacional. Qual é a sua motivação? Eu vou te dar 2 perguntas que vão simplificar e te ajudar. Por que estou fazendo isso? E para quem estou fazendo isso? E eu falo isso para você, que desde o primeiro dia do seu chamado, do seu ministério, que você disse: eis-me aqui, você vai precisar responder isso, mas de tempo em tempo,
Não importa quanto tempo você esteja servindo a Deus, você precisa fazer essas duas perguntas. Os anos se passaram, o tempo passou. Por que é que eu estou fazendo isso e para quem eu estou fazendo isso? Por que que eu falo que isso aqui é um teste e que precisa fazer parte da nossa vida constantemente? Porque as nossas motivações mudam. Porque se Deus te promove para alguma coisa um pouquinho maior ou um pouquinho melhor, você tem que checar de novo sua motivação. Constantemente. Porque olha só o que a Bíblia diz. Seja fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. E aí vamos dizer que Deus te coloque no muito. Como é que você vai agir? Qual vai ser sua motivação? Queridos, o que mais a gente vê no mundo gospel, não vou falar cristão não, no mundo gospel, é gente, queridos, é gente que fica famoso e começa a ficar extremamente soberbo, vira uma estrelinha de Jesus, ele se acha a quarta pessoa da Trindade, ele se acha o sub-sumo sacerdote, ele se acha o vice-deus, você está entendendo? E aí cai de cara, sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Provérbios que a soberba precede a ruína. Eu já falei isso aqui mais vezes, a soberba, queridos, existe alguns pecados que eu falo na Bíblia, que quando Deus vem em nós, lembra o próprio diabo. A soberba é uma delas. Porque Deus, ele fala que ele abomina a soberba. Não é um pecado que Deus fala assim, tá legal, vamos aí, vacilou. Ele abomina, ele não suporta. Assim como a rebeldia, assim como a mentira, são pecados próprios do diabo. Você está entendendo? Aí vem daí. Então a sua motivação, tá? Eu já falei aqui isso várias e várias vezes, mas a gente precisa o tempo todo, constantemente. Por que é que eu estou fazendo isso ainda? E para quem? Entenda uma coisa, você serve na igreja, você ajuda um pastor e um líder, mas a sua motivação e a sua mentalidade é: eu estou fazendo para o meu Senhor. Eu estou fazendo para o meu Deus. Amém? O nosso papel aqui, queridos, é abençoar o ministério local, a igreja local. Mas quando você se dedica a servir, você tem que se dedicar a servir a Deus. Você está entendendo? E a motivação o tempo todo. Por exemplo, qual que é o departamento mais atraente da igreja? Sem dúvida nenhuma é o louvor. Né? Como é bonito, né? O cara tal. Eu, tipo, por ser já assim, né? Sempre fui fascinado com música, né? Desde a minha pré-adolescência. Eu era moleque de 10 anos, andava com Walkman. Vocês nem sabem o que é isso. Com fita cassete. Você entendeu? E aí você tinha 90, olha, tinha 45 minutos, fita de 60 e fita de 90 minutos. E aí você colocava de 90 o bendito do Walkman. Ele comia pilha igual um doido. E aí no final já da bateria, da pilha, já começa... E você já tinha que desligar logo, porque senão a fita embolava toda. Aí você ia precisar de uma caneta Bic para enrolar. Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem o que é viver. A minha tecnologia. Aí depois teve o CD, que você teve a opção do CD. Aí depois veio o MP3. E aí o Discman, ele tinha um tal de, como é que era? Um tal de anti-choque. Que era um molde que você colocava se você quisesse correr ou ir na academia, para ele não tremer e pular. Olha que sinistro. Ah, louco. Agora você só fala: ei Siri, ó, vai tocar, você toca aí e tal. E
lá nos anos 90 agora, hein? Caraca, moleque. Mas por que eu falei isso tudo, gente? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Rock and roll, gente. Sempre fui roqueiro, alucinado com música. Aí eu vejo o Paulão aqui fazendo, dedilhando, solão. Falo, caraca, que maneiro, mano. Que maneiro. Às vezes até dou uma empolgada, assim, aumenta a guitarra dele mais, assim, pra aparecer mesmo. Ele nem sabe, porque ele é gente boa demais, ele é low profile. Ele não gosta de show up mesmo, né? Mas, eu tô falando isso porque é o departamento que atrai todo mundo. Cantar é legal, bateria é legal, você tá entendendo, teclado e tal. E aí? Qual que é a motivação? Será que é se aparecer? Será que agora com o YouTube, com o Facebook ficar famosinho? Entendeu? Tirar onda na escola. Olha aqui, olha eu aqui, ó. Entendeu? Motivação é uma coisa que você tem que sempre, diante de Deus, só você e Ele checar suas motivações. Amém? Tem gente que quer por causa de poder, tem gente que quer porque quer mandar, tem gente que quer porque quer, tem gente porque gosta de manipular, tem tanta motivação errada por trás. E eu vou te dizer, Deus não impede de usar algumas pessoas assim, sabia? Mas um dia elas vão ter que se acertar, porque Deus não vai aceitar esse tipo de coisa. Amém? Então, o segundo teste é o teste motivacional, a sua motivação. Outra coisa aqui que a gente percebe, que é importante aqui nesse texto, que aquele que enterrou o seu talento, ele tinha uma visão errada do seu Senhor. Olha o que isso diz para nós, queridos. Se eu e você tivermos um relacionamento errado com Deus, uma visão e uma percepção errada de Deus, a gente vai ficar com medo. A gente não vai ser fiel, a gente não vai obedecer e não vai atender o chamado que Deus tem para nós. Você está entendendo? Por causa de uma visão errada. Ele disse, porque tu és homem severo. Ou seja, porque o Senhor é rude, porque o Senhor é cruel, é implacável. Eu tive medo e escondi. Tá vendo? Se você não tiver uma visão correta de Deus, você vai acabar escondendo seus talentos. Você vai acabar não atendendo ao chamado que Deus tem para você. E deixa eu te falar uma coisa aqui, porque eu acho que encaixa 100%. A gente é pastor, gente, eu vou falar assim que repetir é a coisa que a gente mais faz. Né? E eu brinco que o meu consolo foi o apóstolo Paulo. Se eu não me engano, em Filipenses capítulo 3, ele fala assim, eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque eu sei que isso é segurança para vós. Então, se Paulo repetir, meu irmão, quem sou eu? Né? Olha só, escuta isso aqui. Visão errada de Deus. É muito fácil a gente desenvolver uma visão errada de Deus. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo meu. Testemunho mesmo. Eu era recém-convertido, não sei exatamente, eu acho que não fazia nem um ano que eu era convertido ainda. Todo mundo já conhece meu testemunho, decora e salteado. Problema de rebeldia, de rejeição com a minha mãe, com meu pai, por causa de abandono, uma série de coisas. Aí escuta só. Um dia eu tô indo trabalhar e eu tinha um CDzinho, ó. Lá vai o CD de novo. Um CD, quem conhece David Keelan? Não conhece? Precisa conhecer. Um dos primeiros CDs dele. E eu colocava aquele trem ali, eram 10, 11, 12 músicas ali, e era ficava ali o tempo todo. E ali eu orava muito, chorava, e tinha um tempo com Deus no carro. Eu tinha que dirigir, tipo assim, uns 45 minutos, 1 hora para chegar na minha empresa. Eu comecei a chorar tanto. É sinistro isso aqui. Porque eu falei, eu vou encostar o carro, porque senão eu vou bater, porque estava embaçado a minha vista, de tanta choradeira. Mas não era chorar, assim, não, era chorar mesmo, com dor.
Eu encostei o carro. Eu vou falar para você que a impressão que eu tive foi como se Deus ele entrasse no carro e sentasse no banco do passageiro. Sério mesmo. Eu senti uma presença de Deus tão forte. E aí foi como se Deus falasse isso aqui comigo. Meu filho, escuta isso, cara. Eu não sou a tua mãe que te abandonou. E eu não sou o teu pai que te prometeu tudo e não te deu nada. Perceba. Cara, aquilo pra mim foi uma agressão de Deus, uma violência. Olha aí, ó, tá vendo? Até a Siri participa do culto, privada a Siri, Ok, Siri. Quer ver? Vai 300 telefones aí. Olha só. Eu não entendi quando Deus ministrou isso. Você tá entendendo? Porque para mim foi muito violento. Aquilo me doeu muito mais ainda. Como se ele estivesse me lembrando. Ó, tua mãe te abandonou. Você tá lembrado? Teu pai cansou de te prometer coisas. Ó, eu vou te dar isso, eu vou fazer isso. No ano que vem nós vamos estar aqui, ali, vamos fazer isso e aquilo. Nada. Eu aprendi com isso. Hoje eu sou o oposto com meus meninos. Se eu prometer, eu vou ter que ralar, mas vou ter que cumprir. Né? Teve um aí já que eu fiquei meio arrependido, mas tá bom. Né? Já falou. Depois, eu não lembro se foi no mesmo dia, depois dessa pancada, Deus ministrou no meu coração. Como é, meu filho, que você vai me servir se você tiver essa visão a meu respeito. Se eu falo que eu sou teu pai, você vai ler mais de 7.000 promessas que eu tenho para você aqui, e você vai achar que eu sou semelhante ao teu pai que te prometeu tudo e não te deu nada? Olha que louco isso, cara. Ou será que você vai achar que eu sou igual à tua mãe? Que ela era suposta te amar, te acolher, cuidar, proteger, mas te abandonou e te rejeitou. Aí em Isaías 49:15 diz lá, né? Ainda que uma mãe com seu peito cheio de leite abandone o seu filho, porém eu, Senhor dos Exércitos, jamais te abandonarei. Aquilo ali eu senti, queridos, como se fosse Deus acertando a minha visão, tá entendendo? Você não pode relacionar comigo se você tiver essa visão que você tem. Você tá entendendo? Se a tua percepção for errada em relação a Deus, não vai dar certo. Deus está falando com alguns aí, né? Em nome de Jesus. Por isso que a gente precisa, então, ter um relacionamento saudável e uma visão correta de Deus. O terceiro teste, na minha opinião, é o da submissão. Escuta isso aqui. Submissão. Não importa em qual departamento que você entre, aprenda a submissão. É lógico que a primeira submissão é em relação a Deus. Mas Deus estabeleceu hierarquia. Dentro de uma igreja, dentro de uma organização, existe hierarquia. Existe líder, existe um diácono, existe um pastor, o pastor auxiliar, o pastor sênior. Existe uma hierarquia. Você precisa passar pelo teste da submissão. Não é do jeito que você quer. Sinto em te dizer. Sabia disso? Tem uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás, que doeu muito, que é o seguinte: na época eu não era pastor, e às vezes eu ia todo narizudo dar umas, assim, tirar satisfação com o meu pastor, e ele falava para mim: presta atenção, rapaz, vou te ensinar uma coisa, de pastor cuida, de ovelha cuida pastor,
de pastor, cuida Deus. Ado, cada um no seu quadrado. Você está entendendo? Eu não estou dizendo com isso que é uma submissão cega, que tudo que alguém, o teu líder ou o pastor falar, você vai igual um robozinho. Não é isso que eu estou falando. Só que você tem que respeitar e você tem que entender a sua posição. É a mesma coisa na sua empresa. Você não chega dando ordem para o seu chefe. Você não chega de qualquer jeito para o dono da empresa. Ah, sabe o que eu acho que você deveria fazer? Isso e aquilo. Não é assim que funciona. E eu vou te falar, queridos, de experiência minha mesmo. Uma das piores coisas que existe é lidar com gente rebelde. É gente que não sabe seguir instrução. É você pede, ela faz assim com a cabeça, e ela vai e faz do jeito que ela bem entende. Como que você acha que a pessoa, que Deus está vendo isso? É bonito? E alguns fazem o pior. Ah, porque eu estou fazendo com excelência. Ah, porque eu estou fazendo melhor do que ele falou. Meu querido, não é assim que funciona. É fazer a coisa certa da forma errada. Sabia que tem isso? Fazer a coisa certa da forma errada. Eu já tive muito problema de dar instrução, olha, eu quero que seja assim. Aí quando eu vou ver o negócio, a pessoa parece que nem me ouviu. Ela fez tudo o contrário. Eu não tô dando tiro para ninguém aqui não, fica tranquilo, tá? Mas é muito ruim. É ruim não só para quem está nesse relacionamento, mas para o grupo todo. Porque não passa confiança. E uma coisa eu aprendi, o que eu quero colher no meu ministério, eu vou fazer. Então tudo que eu vou fazer que é diferente, eu ligo para o meu pastor. Embora o meu pastor, graças a Deus, já depois de anos, a gente desenvolveu um relacionamento muito bacana, de amizade, de confiança. Quase que 100% das minhas ideias, ele fala, vai em frente, faz aí. Mas eu falo, pastor, hoje, deu um negócio aqui, eu posso fazer na minha casa, o culto? Eu posso fazer isso? Eu posso mudar isso? Pastor, vai ter o acampamento dos adolescentes, eu posso chamar todo mundo para ir lá? Não me custa fazer isso, você está entendendo? Amém, amém. Mas é muito melhor do que eu pegar e falar assim, olha pastor, eu decidi. Para que isso? Eu não preciso disso, você está entendendo? Então as pessoas, eu espero que as pessoas que estão debaixo de mim façam o mesmo. Simples assim, você está entendendo? E como eu disse, queridos, você vai estar plantando para o seu próprio ministério. Você vai plantar aquilo que você vai colher lá na frente. Então, submissão. Olha só, isso é tão sério que a Bíblia compara o pecado da rebeldia ao pecado de feitiçaria. Aí fala assim, aonde que está isso, pastor? Então vamos lá. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Aqui é aquela passagem do rei Saul, quando ele não podia sacrificar e acabou sacrificando no lugar de Samuel. E aqui eu vou falar uma outra coisa em cima desse texto aqui. Se Deus te chamou para rei, eu vou explicar isso aqui. Seja rei. Se Deus te chamou para profeta, seja profeta. Se Deus te chamou para sacerdote, seja sacerdote. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que é para ser rei. Rei no sentido do seguinte. Deus levanta pessoas, por exemplo, para abençoar ministérios, para abençoar missionários, porque tem condições financeiras, porque Deus colocou ele numa posição dentro de uma empresa em que ele é bem de vida e tem condições de fazer isso. Amém? Deus quer usar essas pessoas também de igual modo. Você está entendendo? O problema é quando um reizinho desse quer se tornar sacerdote sem ser chamado. Aí o problema acontece. Você está entendendo? E a mesma coisa que aquele que foi chamado para ser sacerdote
quer ser o bambambam lá porque é um empresário fera, milionário, que vai fazer isso. Vai quebrar a cara. Você está entendendo? É cada um na sua. Por isso que a gente precisa descobrir qual que é o nosso chamado e o nosso ministério. Amém? Amém. Que horas são, gente? 9 horas. Dá tempo, né? Tem até 9h15. Vamos passar rápido aqui também. Vocês pensam, né? Eles falam assim, agora ele vai. Eu não quero fazer igual uns pastores fazem, ela fica em pé só para dizer que está acabando. Você vai ficar muito tempo de pé. Então, entendeu? Deixa eu compartilhar com vocês. Eu até trouxe essa folha aqui. Olha que lindo isso aqui. Isso aqui foi o dia que eu fui consagrado a pastor. Deus me deu essa palavra aqui. Que eu ia ter uma oportunidade de falar uns 15 minutos, que é o que eu vou ter aqui. E eu queria dar uma palavra para a igreja, o que Deus tinha ministrado no meu coração, o que significava ser pastor. Então vamos lá, olha só. E aqui eu quero colocar não só para um pastor, mas para todos que querem servir a Deus. Porque eu acredito que isso aqui é qualidade para todos nós, tá bom? A primeira coisa de uma pessoa que é chamada para pastor, ou para ajudar na casa de Deus, ou para desenvolver um ministério, tá? Olha só, é como se fosse o job description. Mateus 10, de 7 a 8, nos ensina ali que a gente precisa cuidar, proteger, amar, guiar, direcionar, conduzir as pessoas a Deus, ser um adorador, um sacerdote, um guerreiro, um intercessor, um amigo de Deus e das pessoas, ser marido e ser pai. Beleza, esse é o papel geral de qualquer cristão, vamos dizer assim, tá? Aí vem a segunda coisa, responsabilidade. Que responsabilidade é essa? A gente tem que entender, como eu disse, isso aqui não é somente a primeira igreja batista em Austin. Isso aqui é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter uma responsabilidade com a igreja. A gente precisa ter uma responsabilidade com a noiva de Cristo. Você está entendendo? Como um todo. Eu ouvi um conceito de um pastor, que eu nunca tinha ouvido isso, ele falou assim, um pastor ele não é chamado só para ser pastor daquela igreja, ele é chamado para ser pastor daquela cidade e até do país. Ele tem um papel, ele tem uma unção sobre ele, uma responsabilidade nacional até. E eu vejo que como cristão, a gente tem esse mesmo peso sobre nós. Amém? Diferentes, mas tem, né? Em segundo, temor de Deus. Por isso que eu achei interessantíssimo. Isso aqui foi no dia lá, 2004. Eu estou falando em 2020. A gente precisa continuar ainda tendo temor. Independente de quantos anos que você ande com Deus, você precisa continuar temendo a Deus. Temendo a Deus não só no aspecto, meu Deus, eu tenho medo de Deus, mas principalmente no respeito. No aspecto de reverenciá-lo. A Bíblia diz em Provérbios 1:7 que o temor é o princípio da sabedoria. Quando a gente teme a Deus, a gente traz com isso o fruto da sabedoria sobre nós. Tá? Não negociar o testemunho, o estilo de vida, ter um caráter aprovado por Deus, não desviar do propósito da visão. E olha só, eu frisei isso, ter cuidado com orgulho. Ter cuidado com orgulho. É legal rever isso, né? Depois de tanto tempo. Até para dar um checklist assim, ó, como é que você tá? Hã? Boca larga, fala e cumpre ou o quê? Ou tá igual os fariseus hipócritas, né? Terceiro lugar, dependência. Depender de Deus
100%. Eu e você, a gente precisa aprender e continuar dependendo de Deus. Aquilo que fala lá em Provérbios 3, não confie na força do seu próprio braço. Não te estribes, não se apoie no seu próprio conhecimento. Tenha dependência de Deus. Olha que Jesus disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. A gente não pode fazer nada. O problema é de quando você acha que você aprendeu e que agora você sabe e que agora você dá conta de fazer sozinho. Que você não precisa mais do Espírito Santo para fazer. Que você não precisa mais da graça de Deus ou da unção de Deus para você executar alguma coisa. Uma vez eu ouvi uma frase lá no Instituto Bíblico lá. Eu estou hoje bem assim, né? Lembrando das coisas bem nostálgico. Olha só, Instituto Bíblico, eu lembro dessa frase aqui, que unção, uma das definições de unção é a habilidade de fazer alguma coisa como se Deus estivesse fazendo. Olha que louco, isso é unção. É você tocar um instrumento como se Deus estivesse fazendo. É pregar, é estudar, é dar uma aula, é fazer qualquer coisa. É organizar uma igreja, é limpar uma igreja, é fazer qualquer coisa, fazer como se ele estivesse fazendo, com muita excelência e com o melhor que você tem na sua mão. Amém. Nunca deixar a sensibilidade. Está sempre sensível. Eu já bati o martelo, Deus confirmou no meu coração, o tema do acampamento dos jovens vai ser More Aware of His Presence. Essa sensibilidade nunca pode acabar. Ela nunca pode nos deixar. Se eu e se você, queridos, a gente estiver fazendo alguma coisa errada, ou indo na direção errada, e a gente não sentir mais nada, a gente está complicado na vida, hein? A gente precisa estar em conexão com Deus, sensível, amém? Sabe quando sai aqui no seu celular aí, o meu tá ali, um Amber Alert, é isso aí, ó. Ou fica esperto, maluco, entendeu? Aonde você tá indo? O que você tá fazendo? Warning, né? Sensibilidade, cara, em todos os aspectos da nossa vida. Então, confiar em Deus, depender de Deus, né? Outra coisa, ser humano. Não esqueça disso, não. Porque algumas pessoas, elas se escondem atrás do cargo. Elas se escondem atrás da função. Você já viu assim, quem é você? Tô perguntando o seu nome. Ela fala assim, eu sou o doutor, a doutora fulano de tal. Não, tô perguntando o seu nome, animal. Eu não quero saber o que você é, que diploma que você tem. Ah, eu tenho PhD, whatever pra vocês. Parabéns. Parabéns. Vejo que você é uma pessoa muito dedicada. Porém, como é que é o seu nome mesmo? Por que eu estou dizendo isso aqui, queridos? Porque a gente precisa ser humano, de saber que você não é um super-homem, um super-herói, que você, talvez, por um período da sua vida, tudo deu muito certinho, e você acha, eu sou merecedor, eu isso. Ó, uma musiquinha do fruto sagrado para você. Super-homem. O sofrimento é o megafone, é Deus gritando, dizendo para mim que eu não sou um super-homem, que eu sou de carne e osso, que eu vou passar sufoco. Se precisar, Deus vai pesar a mão para você voltar a ser humano. Fica tranquilo. Ser humano no sentido de amar as pessoas e usar as coisas. E não inverter isso. Tem gente que usa as pessoas e ama as coisas.
tá? O nosso papel é abençoar, independente da situação ou de quem seja. Sentir empatia, compaixão, altruísmo, ou seja, se colocar no lugar das pessoas. E, se possível, amar incondicionalmente. Isso é desafio. Não vou exigir nada de você. Né? Lembrei de uma coisa aqui que é interessante, né? Esse negócio de amar, né? A gente sabe que antes era assim, ó. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Aí é beleza. Então, se você ama pouco você pode amar pouco o outro. Se você ama pouco, médio, você pode amar médio o seu próximo. Ou você ama muito a si mesmo, aí você tem que amar muito o seu próximo. Porém, Jesus diz assim, ó, um novo mandamento te dou. Ame o teu próximo assim como eu te amei. Você é louco! Nosso padrãozinho lixo foi pro espaço. Tá doido. Ai, ai. E o último, ó, da glória, meu. Perseverança. A gente vê muita gente, ó, que a gente chama no Brasil fogo de palha. Ah, eu vou começar isso, eu vou começar a servir, eu vou começar a fazer e tal. A pessoa vem um sábado, vem outro, daqui a pouco, cadê o cara? Cadê a menina? Falou que ia vir, falou que ia fazer, sumiu. Cadê? Perseverança, meu irmão. O importante não é como é que você começa, é como que você termina. É a caminhada, é a jornada. Você está entendendo? A sua reputação, olha, tá fluindo, hein? A sua reputação, ela vai vir com o tempo e com a sua história. Amém. Se você tem uma história de começar e parar, começar e parar, começar e parar, a sua reputação vai ser assim. Eu tenho dificuldade de acreditar em homens e mulheres de Deus que dizem assim, Deus me falou para fazer isso, aí vai e faz. Aí daqui a pouco Deus fala assim, ó, mudou de ideia, desfaz isso aí e volta. Que perseverança, que Deus confuso. A Bíblia diz, Deus não é Deus de confusão, meu irmão. Se tem confusão, não é Deus que está na parada. Ah, Deus me mandou abrir isso, daqui 2 meses está fechando. Que Deus doido é esse? Vai vendo. Então a perseverança, meu irmão, tá ruim, fica firme. Tá bom, fica firme. Eu vou te falar que isso aqui é para qualquer área da vida. Vai casar para ver. Você não quer ter problema no casamento? Vou te dar uma revelação. Então não casa. Alguém já ouviu a frase, né? Então, se você não quer ter problema no casamento, não se case. Simples assim. Vai ficar tranquilo. Vai ficar tranquilo. Agora, meu irmão, você quer casar, você vai ter problema sim. E vou falar o seguinte, eu ouvi uma frase, achei muito legal. Quem discute e briga não se separa. Amém? Porque o problema são as pessoas que simplesmente se afastam umas das outras e falam assim, eu não vou resolver isso aqui. Entendeu? Eu vou estar com problema aqui, eu vou estar com problema e vou mantendo. Bom, vamos lá. Será que eu falo isso, amor? É verdade. Vamos lá. Ó. Perseverança. Perseverança. Perseverança nos seus estudos. Perseverança no trabalho. Perseverança nos seus relacionamentos. Perseverança no seu ministério. Perseverança, meu irmão. Hebreus 10:35 fala, olha, que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Mas ele fala assim, mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos da fé. Da fé, meu irmão, vamos embora. Faca na caveira, meu irmão. Começou, a Bíblia diz o quê?
que aquele que colocou a mão no arado não olha para trás, meu chapa. Vai para frente. Você vai viver momento de desânimo, você vai viver momento que você vai querer desistir, que você vai querer parar. Você vai ter momento que você vai falar assim, meu pastor não me apoia, meu líder não me apoia, ninguém ora comigo, ninguém... Meu irmão, é você, meu chapa, ó. Teu negócio é com ele. Você tá entendendo? Não fica esperando muito dos outros, não. Outra coisa, aí, né? Tenha compromisso com a verdade, ó. Com a palavra de Deus. Não fica negociando, não. Não fica oferecendo uma gracinha que a Bíblia não está oferecendo. Não fica deturpando a palavra de Deus para atrair as pessoas, não, meu querido. Pessoas que fazem isso vão ter que dar conta. Você está entendendo? É tenso, né? Agora sim. Vamos encerrar, né, Felipe? Tá tarde, 9h15, ó. Pontual, né? Vamos se colocar de pé? E eu queria fazer o seguinte apelo para você. Talvez você já fez isso. Você já disse para Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir. Talvez para alguns seja, Deus, me ajuda a encontrar o meu ministério. Me ajuda a entender qual é o meu chamado. Me ajuda a entender qual é o meu talento, qual é o meu dom. Talvez seja o teu caso. Talvez alguns de vocês precisaram rever isso aqui que eu falei. A sua motivação, a sua submissão, a sua disposição de servir a Deus. Né? Essas características todas que eu coloquei aqui. Eu sei que Deus ministrou algumas coisas aí. E aí eu quero dizer para você o seguinte, olha só. Uma vez eu preguei só sobre isso. Sobre purificação. É interessante que a gente vê 3 conceitos de purificação na Bíblia. Primeiro, um que é Deus sugerindo e dizendo assim, purificai-vos, ou purificai os vossos caminhos. Esse é um. Sugestão, né? Deus está falando assim, ó, vai e faz. Aí tem o outro, eu purificarei. Aí, meu chapa, se prepara que o pau vai quebrar em cima de você. Queira ou não queira, ele vai te dar uma faxinada aí. Agora tem um que é você dizendo, Senhor, purifica-me. Você está entendendo? Tem a sugestão de Deus, tem Deus falando que vai fazer independente de você querer ou não, como está lá em Malaquias, que ele vai assim, ó, purificar como o ouro e a prata. Mas você pode hoje à noite falar assim, Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor me purifique. Eu quero que o Senhor me limpe. Eu quero, Senhor, eu te peço hoje que o Senhor me ajude. Eu sei, alguns aqui, o meu chamado, o seu chamado, e você não está atendendo, não está obedecendo. Você sabe. O Espírito Santo te trouxe aqui, e você que está ouvindo essa mensagem, assistindo, eu não gosto de falar assistindo, você que está participando com a gente, eu sei que Deus está ministrando isso no seu coração também. Feche os teus olhos, queridos. Paizinho querido e Pai amado, Espírito Santo de Deus. Pai, como sempre nós encerramos, Senhor, os cultos, clamando ao Teu Espírito Santo, Pai, que intercede por nós. Deus que nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. O Teu Espírito Santo, Pai, que também convence o homem, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Pai querido, eu acredito, Pai, que essa mensagem, Senhor, ela vem de encontro e ela serve para todos nós, Pai. Para que a gente cheque algumas coisas dentro de nós, algumas posições, algumas coisas que estão erradas. Purifica-nos nessa noite, Senhor. Limpa, Pai querido, a nossa mente, o nosso coração.
Nós queremos dizer mais uma vez, eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos, usa-nos, Pai querido. Usa, Senhor, para a Tua glória, usa para o louvor do Teu nome, Senhor. Tua palavra diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Nos usa, Senhor, como luz desse mundo, como sal dessa terra, Jesus. Deus, que jamais afaste de nós a sensibilidade, Senhor, da Tua presença, Pai. Nos dando, Senhor, ó Deus, a sabedoria, Senhor, para falar, para ministrar sobre a vida das pessoas, para evangelizar, para aconselhar, para ser amigo, para ser realmente luz, Pai, para ser esperança, para ser sal dessa terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tira todas as barreiras, Pai, que tem impedido, Senhor, a gente de Te servir, ou de Te servir melhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa clarear a nossa visão. Que o Senhor possa curar, Senhor, a nossa alma, as nossas emoções, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa tratar, Senhor, da nossa identidade, da nossa autoestima. Em nome de Jesus, Pai. Que cada um possa saber e entender qual é o seu papel no reino de Deus e no corpo de Cristo, Pai. Para que não haja contenda, para que não haja rebeldia, para que não haja inveja, mas para que a gente sinta, Senhor, prazer e alegria de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, como foi o tema dos preteens na semana passada, work in progress, Pai. Nós sabemos que a nossa vida, ela ainda está, Senhor, em formação, em progresso, Pai. E a Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, Tu és, Senhor, fiel para completar, até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Abençoa cada um aqui, abençoa cada um na sua casa. Pai querido, abençoa, Senhor, as pessoas que estão vivendo, Senhor, ó Deus, problemas emocionais, crises, tristezas, pânico, depressão, ansiedade, Senhor, ao extremo. Pessoas que estão com problemas, Senhor, ó Deus, de enfermidades, de doenças, Pai. Deus, cura, Senhor, restaura, em nome de Jesus. Pessoas que estão com problema de tumores, de câncer, em nome de Jesus. Oramos desde já, Senhor, pela vida do nosso pastor. Vai fazer essa viagem, Senhor, para o Brasil. Vai passar por essa cirurgia. Sê com ele, meu Deus. Guarda, protege. Deus, que os seus anjos e o teu Espírito Santo seja com aquela equipe, com aqueles médicos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que ele possa ir e voltar, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, desde já oramos pedindo pela recuperação dele, Pai. Em nome de Jesus, que seja tranquila, que seja sem sequela, sem consequência ruim nenhuma. Em nome de Jesus, para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ó Deus, que muitas vezes na nossa vida a gente não entende o que está acontecendo, Pai. Mas nós podemos confiar, Senhor, que o Teu amor está sempre, Senhor, sobre as nossas vidas. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade vai nos seguir sobre todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Continua, Deus, conduzindo a Tua igreja, o Teu povo, Deus, como corpo de Cristo, mas também individualmente a cada um. Faz a Tua vontade em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe.